E hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico? Quando você começou a desconfiar que o paciente pode estar com Alzheimer, qual é o diagnóstico da doença, né? E aí, o diagnóstico, na maioria das vezes, ele é feito de forma clínica. O que é forma clínica, Erlane? O médico, né, não existe um exame certo que fala, nossa, ela tá com isso, não existe. O médico, ele vai fazer análise, né, ele vai fazer um exame clínico, neurológico, psiquiátrico, e ele vai chegar à conclusão da detecção da doença. Então, o método mais usado para detecção é a avaliação clínica. Por isso, a importância de você levar o seu paciente no bom neurologista. Levar o seu familiar num bom neurologista. Por quê? Se o cara for bom, ele vai conseguir saber realmente o que o seu familiar tem. Porque muitas vezes, gente, infelizmente existe isso, existem profissionais que falam que todo mundo tem Alzheimer, todo mundo tem autismo, que está na moda hoje em dia, né? Mas não faz uma anamnese específica, não avalia realmente. Às vezes o médico vai precisar de mais de uma sessão para fazer o diagnóstico. Às vezes o médico vai pedir que um psicólogo faça uma avaliação neuropsicológica para fazer a avaliação. Esse médico vai fazer vários testes, a gente vai ver alguns testes aqui, para ele chegar na conclusão, para ele fechar o diagnóstico, para ele ver a melhor medicação. Às vezes acontece do médico, o doutor Emerson, que é o nosso parceiro neurologista, que de vez em quando faz live com a gente, às vezes ele conta assim, Erlane, chegou um paciente para mim, eu passei uma medicação para esse paciente para poder começar o tratamento de Alzheimer, eu já vi que é Alzheimer. E aí o paciente vai embora. Aquela medicação não foi boa para o paciente, tá? Porque medicação pode ser boa para um e não pode não ser boa para outro. E aí ele vai no outro neurologista e fala que eu sou ruim. Aí esse neurologista vê o remédio que não fez bem para ele e passa outro. Aí com outro neurologista ele foi bom. Então é necessário você primeiro ter referência do neurologista, levar esse paciente e ficar com ele um tempo. Por quê? Porque é ele que vai conseguir caminhar ali, ó, numa linha tênue para ver exatamente o que vai ser melhor para o seu ente querido. Esse negócio de ficar cada hora pulando em médico não ajuda em nada, tá? Existem exames laboratoriais que podem ser feitos, como exame de tireoide, de dosagem de B12, ácido fólico, HIV. Pode ser feita uma radiografia, né, um raio-x de tórax para ver como que está esse pulmão, esse coração. Pode-se fazer eletrocardiograma, hemograma completo, ver o perfil bioquímico, a glicemia, a ureia, a creatinina. Para que estudo de exame, Elaine? Se você já falou que não tem como a gente ver o diagnóstico da doença de Alzheimer, mas para poder eliminar outras possibilidades de doença. Por isso que tem que fazer um check-up completo no paciente, tá? Existem exames de imagem que pode ser feito também, como tomografia, só que esses exames são caros, tá? Então o custo disso é muito alto. Pode-se ver o volume do hipocampo, que é aquela região que eu já mostrei para vocês. Pode ser feito exames com radiofármacos para ver as proteínas, aquelas placas beta-amiloide e a proteína tal. Lembra que eu mostrei na aula passada para vocês? Mostrar as inflamações, né, no cérebro como um todo. E ver também, excluir a possibilidade de outras doenças, como tumor cerebral, doenças cerebrovasculares, hematomas subdurais, entre outras. Então, esses exames, a maioria deles é para quê? Para ver se não tem nada. Se não tiver nada, opa, então é Alzheimer mesmo, tá? O diagnóstico definitivo da doença de Alzheimer é apenas com exames neuropatológicos, ou seja, fazendo uma biópsia, uma necrose. Não tem como fazer uma biópsia lá do cérebro, né? Não tem como abrir a cabeça do sujeito só para fazer uma biópsia. Então, não tem como a gente ter a certeza 100% disso, ok? E o que é mais importante para você pensar sobre esse paciente, tá? Não é possível driblar a genética, né, diretamente, mas é possível ter hábitos saudáveis. Então, se você tem hábitos saudáveis, como de fazer exercício, não fumar, reduzir, né, o álcool, beber, quem beber socialmente,
Se preocupar com a obesidade, com a pressão arterial, com o colesterol, com a glicemia, com vida social, interagir com as pessoas, estimular o cérebro. Nesse momento, a gente está aqui todo mundo estimulando o cérebro. Você está pensando sobre o que eu estou te falando, então isso é bom. Se a pessoa tem depressão, tentar tratar para poder não ter a doença, né? Atividades laborativas, atividades com lazer, se movimentar, são alguns dos artifícios, né, para a gente tentar manter o cérebro ativo, manter a gente ativo e pelo menos prolongar, né, o início dessa doença. Não há teste cognitivo, né, nem isoladamente, que faça o diagnóstico. Então, o que o médico faz? Ele faz uma triagem cognitiva, ele faz vários testes para poder tentar ver na resposta de cada um deles o que aquele paciente vai ter, tá? Há uma íntima interação entre as diversas funções cognitivas, ou seja, ele vai avaliar tudo para ele chegar a um diagnóstico. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês alguns mini testes, né, que são utilizados para tentar avaliar o cognitivo desse paciente. E um desses testes é esse de orientação. E aí, deixa eu falar com vocês. Erlaine, cuidador de idosos está apto para poder... Cuidador de idosos está apto para fazer teste e dar diagnóstico de paciente com Alzheimer? Nananina, não. Foque em mim. Você, cuidador, familiar, profissional, técnico de enfermagem, fisioterapeuta. Nenhum de vocês estão habilitados para poder fazer teste e dar diagnóstico. Eu também não estou. Só que eu uso esses testes no meu cotidiano para estimular meu paciente. E aí eu vou vendo se ele está mantendo o cognitivo ou se ele está regredindo. Entendeu como que a gente pode usar isso? Entendeu? Você vai pegar esses testes e aí vocês podem printar aí no celular de vocês, tá? Vocês vão usar esse teste para quê? Para você poder testar no dia a dia com o seu paciente. Eu sempre faço brincadeiras da memória. Eu sempre falo, agora chegou a brincadeira da memória. Vamos colocar o cérebro para ativar. A gente já ativou os músculos, agora tem que ativar o cérebro. E aí eu faço brincadeiras, toda sessão eu faço alguma coisa com o paciente para poder estar estimulando o meu paciente, ok? Então, vamos lá? O que você pode fazer no dia a dia, né? Pode brincar com o paciente. Vamos ver se você está esperto, seu José. Que dia é hoje? Ah, muito bem. Hoje é dia 17. E o mês? Deixa eu ver se você está esperto no mês. Fevereiro, muito bom. Fevereiro tem quantos dias? Outra boa pergunta. E que ano que a gente está? 2021. Se a gente está em 2021, ano passado foi o quê? 2020. E ano que vem? 2022. E aí você vai brincando com o paciente, estimulando o cérebro dele. Qual a cidade que você mora? E o estado? E qual é o seu bairro? E o nome da sua rua? Né? Ou que instituição que você está, que você mora? Em que cidade é a instituição que você mora? Que horas são mais ou menos? E aí ele não vai ter muita noção, né? Então tá, é hora do almoço? Já passou da hora do almoço ou não? É de manhã ou é de tarde ou é de noite? E aí você pode ir ajudando o paciente para estimular a memória dele. Fizeram o print dessa tela? Deixa eu voltar. Faz o print aí. Peraí, gente, deixa eu colocar aqui, ó, que vai ficar grandão. Peraí. Aí, ó. Faz o print da tela agora. Ok? Fizeram? Bora, hein? Outro teste que é utilizado. Como que é esse teste do estado mental? Você fala com o paciente, dona Maria José, eu vou te falar 3 palavras e você tem que guardar, tudo bem? Por exemplo, tá? Pente, rua, azul. Então, quais as palavras que eu te falei? Pente, rua e azul. Ok. Então, vamos fazer os cálculos agora. Faz umas continhas. Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Fez as contas, vê se acertou, se errou. Agora, soletra para mim a palavra mundo.
De trás para frente, pode ser normal, né? Você vai pedir ela para fazer. Então, ó, você vai pedir essa sequência. Guarda as 3 palavras, faz a conta, soletra a palavra mundo, ok? E aí você vai falar com ela. Ah, peraí, que eu vou mandar vocês tirar. Peraí. Eu vou sumir, gente, para ficar mais fácil, tá? Faz o print aí, ó. E aí você vai perguntar para ela depois. Agora vamos ver. Recorda das 3 palavras que eu te falei? E aí vamos ver se ela vai lembrar. Pente, rua e azul, ok? E essa é uma brincadeira que você pode fazer sempre, com palavras diferentes, para poder estimular a memória dessa paciente. Eu brinco com meus pacientes, gente. Eu brinco com meus pacientes toda semana de fazer conta. Então, toda semana a gente brinca. Eu tenho um paciente que faleceu tem uma semana e era um paciente muito inteligente. Ele foi desembargador, sabe? Então, um paciente com cognitivo muito alto. E ele tinha 94 anos, inteligentíssimo. Então, eu começava a fazer conta com ele, juro. Tinha hora que eu tinha que pegar a calculadora, que eu já não lembrava mais quanto que ia dar conta, e ele acertava. Ele era muito, muito inteligente, muito esperto. Então, você pode estimular o idoso. E aí, às vezes, a pessoa trabalhou com comércio a vida inteira, então ela é muito boa em matemática, ela vai estar te ajudando. Então, são brincadeiras que você pode fazer. Com esse paciente, eu brincava com ele de coletivo. Gente, ele sabia todos os coletivos. Na idade dele, já 94 anos. E aí eu ficava, coletivo de abelha, coletivo de cães, e eu falava e ele sabia todos. E aí depois eu baixei, né? Se você colocar no YouTube, coletivos, você vai aparecer lá um monte para você. Eu fui pegando os mais difíceis, porque ele era muito esperto. Mesmo assim, ele acertava muito, tá? Então, assim, são brincadeiras que você vai fazendo que vai estimulando. E isso são testes neurológicos que são usados pelos neurologistas, ok? E como que é o exame do teste do relógio? Dá papel e caneta e pede a pessoa para desenhar um relógio, né? Colocar os números, o ponteiro. Primeiro você vai pedir ela só para desenhar um relógio. Que relógio? Você fala um relógio de parede. E aí você vai deixar. Vê se ele vai fazer sozinho o relógio com o número, com o ponteiro, tá? Se ele não fizer o relógio direitinho, você vai falar com ele. Então agora coloca os números. Então agora coloca o ponteiro. E aí o ponteiro você vai pôr na hora, por exemplo, tá? 11h10. Você vai pedir a ele para poder fazer isso. Aqui, ó, tem para vocês verem alguns pacientes que fizeram e olha o resultado. Muitos pacientes já não conseguem colocar os números no lugar certo onde deveriam colocar. Perde a noção espacial. Muitos pacientes já não conseguem nem escrever os números, né? Faz o ponteiro no lugar que não deveria colocar. E aí mostra que está com uma alteração cognitiva. E muitos pacientes não vão nem conseguir desenhar o relógio, ok? Existe um outro teste que chama teste de influência verbal. Você vai pedir a pessoa para poder... Ai, gente, eu não consigo ficar sem olhar para vocês, não. Eu tenho que ficar assim, ó. Você vai pedir a pessoa para falar, né, numerar no máximo que ela puder de animais ou frutas. Então você vai escolher em 1 minuto. Eu vou marcar aqui, dona Aparecida, ó, 1 minuto. Em 1 minuto você tem que falar o máximo que você puder nome de animais. E aí ela começa a falar e você vai anotando. Pessoas que são analfabetas ou de baixa escolaridade, ela tem que falar pelo menos 9, tá? Para você considerar que ela tá bem. Pessoas com mais de 8 anos de escolaridade, ela tem que falar 13. Então, você vai brincar com ela ali e vai ver o que ela vai conseguir falar, ok? Paciente ficou nervoso, você está brincando, ele ficou nervoso. Parou a brincadeira. Isso aqui tem que ser lúdico, tem que estar legal, tá? Esses são testes que são feitos pelo neurologista que você pode fazer com seu idoso também, ok? Existe o teste também do reconhecimento. Então, você vai pegar 10 figuras diferentes e vai perguntando para ele
O que é isso? Ele vai falar sapato. Aqui eu coloquei exemplo, tá, gente? Mas não precisa ser exatamente essas. Então você vai pegando figuras ou pega uma revista e vai perguntando para ele o que é aquilo e ele vai falando, reconhecendo os objetos, reconhecendo as coisas. Então você vai estar estimulando a memória dele. Existe um questionário também que normalmente o médico pergunta para o familiar. Que questionário é esse? E com esse questionário você consegue perceber mais ou menos como está seu paciente. O seu familiar, o seu pai, a sua mãe, o seu sogro, a sua sogra, o seu paciente, ele manuseia o seu próprio dinheiro, ele sabe quanto ele tem, ele sabe pegar o recurso e colocar para o que deve? Ele é capaz de comprar roupas, comida sozinho? Ele é capaz de esquentar a água e depois apagar o fogo? Ele é capaz de preparar a sua própria comida? Ele é capaz de manter no seu dia a dia atualizado, né, com as coisas que estão acontecendo? Ele é capaz de prestar atenção, entender e discutir algo? Ele consegue conversar, ter um diálogo sobre algum assunto? Ou ele fala só palavras picadas? Ele é capaz de lembrar, né, dos compromissos que ele tem? Tem um médico dia tal, tem o aniversário da minha filha dia tal. Ele consegue lembrar disso? Ele consegue tomar suas medicações na hora certa? Porque às vezes você pode falar assim, não, a mamãe toma remédio direitinho. Não, mas não é tomar remédio direitinho. Enfiar o comprimido para dentro, todo mundo faz. Agora, faz da forma correta? Toma a medicação da forma correta? No horário correto, né? Isso é importante. É capaz de passear e encontrar caminhos de volta? Se você colocar ela num outro bairro, ela consegue voltar para casa sozinha? Pode ser deixado sozinhos de forma segura? É outra pergunta, né? Então, essas perguntas vão te ajudar a direcionar também ao cuidado do seu paciente. Aí você vai ver o tão debilitado que ele pode estar ou não. E qual que é o quadro clínico? Como que essa pessoa vai tender a estar? Com perda de memória, tá? Os fatos mais antigos vão ser os mais lembrados e os recentes vão ser esquecidos. Ela vai ter confusão, né, na sequência dos eventos, então ela quer contar que ela foi no médico. E aí ela embola essa história. Às vezes o início é mais agudo, com agitação e delírio, ou após a cirurgia, outros eventos traumáticos também pode causar consequências mais danosas, tá? E aí, é muito interessante a doença de Alzheimer, né? Eu vou comentar com você uma situação que aconteceu. Uma paciente que eu assisto, eu atendia ela e o esposo, tá? Ela tem a doença de Alzheimer e ele não. E eles tinham um cachorrinho. E esse cachorrinho estava com eles há 15 anos. Cachorrinho bem idoso, já bem debilitado, passando muito mal. E a gente falava assim, no dia que o cachorrinho morrer, como é que nós vamos fazer? A cachorrinha, a gente passava o dia do lado da idosa. Ela passava o dia inteiro do ladinho dela. Se a idosa levantasse, ela levantasse. Se eu pegasse a idosa para levar para a cama para fazer exercício, ela ficava em cima da cama, ela trepava em cima da paciente, rosnava para mim, era um sacrifício. E o tempo inteiro a cachorrinha próximo. Um belo dia, a cachorrinha morreu. E aí a gente pensou, e agora, né? Ela nunca mais falou na cachorrinha. E ela tinha um amor por aquela cachorra. Ela olhava para ela com um olhar tão diferente. Ela tinha um sorriso no rosto quando ela via a cachorra, que foi surpreendente para todo mundo ela não perguntar pela cachorra. Tá bom, vida que segue. E há uma semana atrás, o marido dela faleceu. E aí, o que a gente pensou? Ela não vai nem saber. Ela não vai nem perguntar. Igual aconteceu com a cachorrinha, que ela amava muito também, né? E aí, acreditem, o que aconteceu? Ela não para de perguntar pelo marido. Ela vai deitar, ela pergunta onde que ele tá, ela quer levantar, ela quer procurar ele, ela quer saber onde que ele tá. E aí, o que acontece? O que mostra isso pra gente? Que a memória dela, ela via cachorro, ela tinha alguma relação. Só que a partir do momento que ela não via mais a cachorra, ela esqueceu.
os 15 anos para trás, né, que é o tempo que a cachorra tinha, já não existia na memória dela. Mas o tempo que ela ainda era casada com o marido, ainda restava alguma coisa lá na memória dela. Então, na hora de dormir, ela sentia falta dele, né? Na hora do almoço, ela sente falta dele. Em alguns momentos específicos, eles tinham um lugarzinho certo no sofá depois do almoço, e aí ela pergunta por ele. E aí, contar ou não contar que ele faleceu? O que vocês acham? Eu acho que não. Por quê? Se contar, cada vez que ela sentir a falta dele, que ela perguntar por ele, ela vai sofrer todos os dias, até o dia que ela esquecer dele. Então, dá desculpa. Ah, ele foi viajar, ele foi ao médico, ele tá dormindo. E ela vai esquecer disso, não tem problema. E se ela falar, eu quero procurar ele, dá a volta com ela pela casa, mostra outras coisas e ela vai esquecer daquilo também, ok? Existe um comprometimento das funções executivas, por exemplo, de tomar decisão, de planejar, de executar, e o seu monitoramento das coisas que ele tem que fazer. Muitos pacientes vão ter depressão, vão ficar irritados. A gente viu na aula ontem, que não era do webinário, né? Mas eu quis falar sobre isso, que é a síndrome do entardecer. Muitos pacientes vão ficar agitados, nervosos, principalmente à tarde, né? Muitos pacientes vão ter apatia, ficar parado, sonolento. Muitos pacientes vão querer dormir o dia inteiro. E existem fases da doença, né? Inicial, intermediária e a fase grave. E aí o que acontece? O cérebro, olha o desenho do cérebro, gente. O cérebro, ele vai literalmente mudando a sua forma. Então, esse cérebro, ele vai como se fosse murchando literalmente. E nessas fases, o que acontece? Na fase leve, nessa fase inicial, ainda há uma capacidade para a vida independente, né? Na fase intermediária, vai estar sendo mais arriscado a sua independência, então ele vai ter que estar já monitorado. E na fase tardia, ele vai ter grande incapacidade para as atividades da vida diária. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês de cada uma delas, né? Na fase leve, muitas vezes o idoso é capaz de entender o diagnóstico e tentar ver como que ele gostaria de ser tratado, né? Os esquecimentos vão ser eventuais, às vezes vai ter alguma alteração na comunicação, mas nada muito além disso, né? Alguns indivíduos vão continuar suas atividades da vida normal, outros não, já vão ficar mais passivos, mas o importante é que você tente o quê? Estar estimulando ele o máximo possível, porque quanto mais estímulo, mais vai demorar a doença a progredir, tá? Vai ter dificuldade para aprender coisas novas, concentrar, ter atenção, né? Vai ter dificuldades para ter orientação espacial, então ele não vai saber ir e voltar de alguns lugares, vai começar a esbarrar mais nas coisas. Muitas vezes pode ter depressão, mau humor, pode ter a coordenação alterada. Numa fase mais avançada da doença, o que vai acontecer? O paciente vai começar a esquecer a sua história, vai esquecer seus familiares, o seu nome, né? Vai vir uma desorientação do espaço, então ele vai ficar confuso, ele não vai saber mais sair de casa e voltar, né? Vai ter dificuldade para as atividades da vida diária. O paciente ele vai se envolver cada vez menos com as atividades, por isso que você tem que ficar lá estimulando. E você vai ter que tentar o tempo inteiro, né? Tentar incessantemente fazer com que ele tenha estímulo. É muito importante, né, o papel do cuidador nesse momento para compreender a doença e entender que muitas vezes não é ele que está fazendo, é a doença que causa isso, né? Existem mudanças nas características de personalidade, confusão mental. Muitas vezes o paciente vai ficar ansioso, triste, depressivo. Ele vai parar de falar, às vezes ele vai querer te bater, às vezes ele vai gritar e você vai ter que ter o cuidado com esse paciente. Na fase mais tardia, esse paciente vai ter a necessidade de que você cuide dele integralmente, tá? Ele vai ter necessidade de cuidados 24 horas. Ele vai usar fralda, ele vai ter dificuldade para ingerir líquidos, ele vai ter incontinência urinária e fecal, ou seja, você vai ter que estar cuidando desse paciente o tempo inteiro. E aí, Erlaine, esse paciente vira criança, esse paciente a gente vira babá dele, não façam isso. A gente não sabe quando esse paciente está entendendo o que está acontecendo ou não.
E eu tenho certeza que ele não gostaria de ser chamado de bebê. Já é muito constrangedor para ele ver alguém limpando a bunda dele. Já é muito constrangedor para ele ter que usar fralda. Então, respeite essa pessoa como um senhor, que é o que ele é. Ele não é criança. Você não deve falar que, meu bebezinho, o filhinho da mamãe. Gente, cada um tem sua fase. E a gente não deve infantilizar os cuidados com o idoso, tá? E o tratamento? Não existe ainda um medicamento que resolva até todas as situações, não existe ainda um medicamento que cure, é o que a gente mais quer, né? Existem tratamentos que vão impedir o avanço muito rápido da doença, existem medicamentos que vão diminuir os sintomas. E aí, o que eu falo para vocês? Muitas vezes, o cuidador ele tem um papel importante aí, porque se você percebe que o paciente está desorientado, que o paciente não está dormindo, que o paciente mudou o comportamento, você tem que avisar para a família. Você tem que ajudar o familiar a entender o que está acontecendo e como que você vai ajudar, ok? Então, é muito importante o seu papel como cuidador em todo esse processo, porque é você que está ali todo dia, você que sabe o que vai acontecer, né? E como que você, cuidador, pode ajudar de forma preventiva, fazendo atividades intelectuais, né? Ajudar educacionalmente, tentando levar livros para colorir, para ler, tentando levar vídeo, tentando estimular esse idoso, né? Da forma física e mental, né? Tentar levar ele para... Agora a gente não pode por causa da Covid, né? Mas quando puder, né, levar ele para convivência com pessoas da idade dele, seja na praça, no clube, no play, enfim, aonde ele pode interagir com outras pessoas, ver outras pessoas, olhar roupa, ter estímulo mesmo. Dentro de casa ele já sabe tudo que tem, como é que tá, isso não traz estímulo, né? E diminuir os fatores de riscos, que é o quê? Colesterol alto, pressão alta, diabetes, excesso de álcool, depressão. Isso tudo pode ser feito para diminuir esses riscos, né? O tratamento principal vai ser medicamentoso, né? E tentar oferecer uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. E aí os tratamentos, né? São a partir de substâncias para que o paciente apresente deficiência de um neurotransmissor, uma substância química que faz com que a membrana do neurônio mude sua conformação, possibilitando a passagem do impulso nervoso. Lembra que a gente viu isso? Que acontece com a acetilcolina. Lembra que a gente viu ontem? A acetilcolina, ela age lá, ó, na sinapse. Na sinapse é que faz o quê? É que manda o estímulo, né? Então, a manutenção, quando dá remédio para manutenção dessa acetilcolina, diminui os sintomas da doença, porque as transmissões elas vão voltar a acontecer que estavam diminuídas. Então, vai ajudar esse paciente, ok? Existem medicamentos, né? Mas a gente não vai ficar falando de medicamento aqui, que não é a nossa maior importância, né? O medicamento é o médico que prescreve e o médico pode passar um medicamento, o paciente está ótimo e do nada o paciente piorar e ter que trocar a medicação ou ter que aumentar, tá? Então, é muito importante perceber alguma coisa diferente, ter contato com o médico, tá? O tratamento com medicamentos funciona diferente de pessoa para pessoa, porque cada um de nós somos únicos. Então, algumas pessoas vão tomar a medicação, vão melhorar muito, outras pessoas vão melhorar pouco ou vão melhorar por algum tempo ou de uma forma estável. Outros pacientes vão piorar com o tempo, ou seja, a medicação não vai estar ajudando, e outros pacientes vão piorar independente do tratamento, tá? E o que é importante dizer? Você começou o tratamento, a medicação vai demorar para fazer efeito, mais ou menos de 3 a 6 meses. Então, o que acontece muitas vezes? O paciente, você foi lá no médico, deu a medicação, tá tudo certo, e aí o que acontece depois? Você quer que o paciente fique 100% em uma semana. Não, essa medicação demora para fazer efeito. Lembra que a gente falou, gente? São muitos neurônios. E para poder conectar isso tudo de novo, demora, tá?